Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós somos o grupo Faróis da Humanidade e vamos dar continuidade aos estudos da obra Nosso Lar, no capítulo de número 8, denominado Organização de Serviços. Já fazem algumas semanas que André Luiz chegou a Nosso Lar. Agora ele se encontra fora do hospital, em companhia de Lísias. André admira-se com as ruas e as avenidas ornamentadas de árvores frondosas. Sente a atmosfera pura e a tranquilidade reinante entre os transeuntes, que são muitos, que demonstram estar ligados a alguma responsabilidade. Lísias informa que as casas, os edifícios e as residências daquela área pertencem ao Ministério do Auxílio, cujo um dos ministros é Clarencio. E todos aqueles que por ali transitam são operários, servidores e orientadores ligados a este ministério. Ali se ouve as rogativas, silenciam-se as preces, preparam-se as reencarnações e se organizam turmas de socorro destinadas ao umbral e à costa terrestre. Nosso lar, continua Lísias, tem um governador espiritual auxiliado por 72 ministros dos 6 ministérios existentes. 4 ministérios se aproximam das esferas terrestres, sendo eles o da regeneração, onde se realizam os serviços mais grosseiros, o do auxílio, o da comunicação e o do esclarecimento. 2 se ligam ao plano superior, sendo eles o da elevação e o da união divina, que realiza os serviços mais sublimes da colônia. Lísias conta que Nosso Lar foi fundado no século XVI pelos portugueses que desencarnavam no Brasil, e ao chegaram ao plano espiritual, encontraram enormes extensões de potencial inferior, que passaram a trabalhar, misturando os nobres edifícios, copiados dos europeus, com os casebres simples dos silvícolas brasileiros. Consta que, tanto no plano material como no plano espiritual, houve exaustiva luta para civilizar os antigos habitantes, com a diferença de que, no plano material, usou-se a violência e a escravidão, quanto aqui se deu o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. Tudo teve início na praça onde está o grande prédio da governadoria, que é o ponto convergente dos 6 ministérios, todos começando ali. O governador recebe a colaboração de 3.000 funcionários, sendo ele o servidor mais fiel e incansável. Seu pensamento abrange todos os círculos de serviço e está em Nosso Lar há 114 anos. Só é visto nas assembleias de oração coletiva e raramente em festividades. Os ministros excursionam em outras esferas, e os demais trabalhadores são presenteados com viagens de entretenimento, mas ele se mantém sempre em serviço. Qual é a mensagem deste nosso capítulo, meus amigos? A obra de André Luiz nos mostra que a vida continua após a morte. No caso dele, depois de 8 anos de sofrimento na região umbralina, ele se encontra na colônia espiritual de Nosso Lar, sendo recebido com amor, com carinho, sendo tratado, sendo cuidado. E isso vai acontecer conosco também. A maneira que nós vamos chegar na vida após a morte, na vida futura, depende muito do que nós somos hoje, do que nós fazemos hoje, o que pensamos, falamos, agimos, do nosso trabalho, do que levamos nos nossos corações. A bagagem que nós vamos levar para a vida espiritual é aquilo que nós montamos na mala hoje. O que nós estamos na nossa mala?
ódio, rancor, quando nós temos amor, carinho, cuidado. O que plantamos hoje, vamos colher amanhã. André Luiz colheu aquilo que ele plantou, mas relativo às coisas materiais, aos seus rancores, aos seus ódios. E ele colheu aquilo que ele plantou. E o que nós estamos plantando? Essa é a nossa reflexão de hoje. O que nós estamos plantando na nossa vida de hoje para colhermos a nossa vida após a morte. Pois a morte não cessa o nosso ser inteligente, o que nós somos, nós, espíritos imortais. Essa é a nossa reflexão. Vamos pensar do que nós estamos fazendo hoje, porque o que fizemos hoje será o reflexo do que nós vamos colher amanhã. Fique com Deus, amigos. Até a próxima.